Olá, o Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Espero que todos estejam bem. É com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou Ana Maria e estou hoje aqui para mais um encontro com Jesus através dos ensinamentos do Evangelho de Amor que nos proporciona essa conexão harmoniosa e necessária com a espiritualidade maior para que haja harmonia nos nossos lares, na nossa mente e nos nossos pensamentos. O Evangelho no Lar é realizado uma vez por semana, se possível com todos os membros da família ou individualmente. Deve escolher um dia da semana e a mesma hora para acompanhar o Evangelho. Busque um ambiente calmo, coloque um copo de água para que seja fluidificada pelos espíritos amigos e familiares. Lembrem-se que será um encontro muito especial com Jesus. Então, vamos preparar o ambiente com uma leitura do livro de mensagens doutrinária. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina, mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo. Pastorino, Minutos de Sabedoria. Vamos agora acalmar os nossos corações. Pensamento em Deus para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Esquecer nossos problemas, os problemas que o mundo está enfrentando. Esquecer as mágoas. Permitir que só energias boas penetrem em nós. Permitir que só os espíritos superiores penetrem em nossos lares para que haja harmonia. Vamos fazer uma prece inicial. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um encontro no lar com Jesus. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo evangélico. Que nossos amigos do plano superior possam nos intuir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre e Irmão Jesus possa ser sentida por todos aqui presentes. Que assim seja. Agora vamos fazer uma leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Abram o livro, o Evangelho, na página 198, item 7. Sabemos que a interpretação do texto é para nós mesmos, não para outras pessoas. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Item 7. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamentos que repugnam à razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra
e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o adotaram, aqueles que o ajudaram e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida: desfazei-vos de todos os vossos bens e siga-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que a cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem que, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição de Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contrapartida, um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir a procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-lo,
mais segura e mais rapidamente. Mas para realizá-los foram-lhe preciosos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessita por esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulos, não mais pesquisas. É, pois, com razão, considerada como um elemento de progresso. Comentários. A riqueza não é para a salvação daqueles que a possuem. Se assim fosse, seria um instrumento de perdição sem recursos, seria sem razão. A riqueza é mais perigosa que a miséria, já que exerce uma fascinação tamanha, excita o orgulho, o egoísmo e a vida sensual, afastando os pensamentos do homem do céu. Mas apesar do caminho difícil, não significa que nas mãos de quem souber usar não possa se tornar um meio de salvação, se os recursos forem bem empregados e com discernimento. Aprendemos com Jesus: desfazer os bens, sigue-me. Essas palavras nos mostram que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Fora da caridade não há salvação. Podemos fazer uma reflexão. Seria a abolição da fortuna nociva à felicidade futura? Teríamos a condenação do trabalho que a pode proporcionar? O homem seria produzido à vida selvagem sem o trabalho? Não. Se assim fosse, estaria na contramão da lei de progresso, que é uma lei de Deus. Mas se a riqueza é a fonte de muitos males, o homem que dela abusa torna pernicioso o que lhe poderia ser útil. Deus a colocou sobre a terra para que o homem extraia o bem, já que a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, que seja um poderoso elemento do progresso intelectual. Para finalizar, aprendemos ainda que a riqueza é o primeiro meio de execução. Sem ela, não temos grandes trabalhos, mais atividades, mais pesquisas, mais estímulos. Eu explico. A riqueza é considerada como um elemento de progresso. Como assim? A missão do homem é trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Ele deve desbravar, semear e deixá-lo em condição para receber a população em toda a sua extensão, não em causa própria ou exterminando povos. Com isso, a população se alimenta, já que cresce sem cessar. A produção tem que ser constante. Os povos precisam se relacionar, não guerrear, para que tudo fique mais fácil. Quebrar os obstáculos materiais que os separam, tornar rápida as comunicações. Lembramos a todos que o homem procurou na ciência os meios para realizá-los, e para isso precisou dos recursos. E assim, a necessidade o fez criar a riqueza. Conclusão. A verdadeira função da riqueza é promover o progresso material do planeta em benefício de toda a humanidade. Agora vamos fazer a prece final. Vamos agora fechar os olhos, nos conectar com o alto, para agradecer a todos que participaram neste encontro com Jesus e também aos nossos benfeitores que nos assistiam.
Que todos possam sentir fortificados e conscientes da nossa missão de preservação. Agradecemos pela água fluidificada, pela limpeza espiritual dos nossos lares, enchendo de amor e gratidão. Que Deus e o nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem. Pedimos bênçãos pela humanidade e pelo nosso planeta. Que possamos enfrentar os obstáculos sem nos deixar abater. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, no nosso próximo encontro com Jesus. Que assim seja.